Bom, o segundo turno vai ser no próximo domingo. Você vai ter de novo aqui uma cobertura especial aqui da Record News. Começa de manhãzinha, vai até a tarde. À tarde a gente vai ter aqui os números da boca de urna nos estados, depois da disputa da presidente da República. Vários convidados vão estar aqui no estúdio o tempo inteiro para estar conversando com a gente. E nós vamos dar uma olhada lá na frente, né? O que é que o novo presidente da República, não importa qual seja, vai pegar aí pela frente, né? O que ele vai ter que resolver aí pela frente. A gente vai discutir isso aqui no programa especial no próximo domingo. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, que cuida da eleição, resolveu trocar uma empresa que vai fazer a divulgação dos votos. No primeiro turno, essa divulgação foi feita por uma empresa chamada BR Cloud. Cloud em inglês, você sabe, significa nuvem, né? BR Cloud. Vencedora de uma licitação, que a gente trouxe alguém para explicar para a gente aqui. R$1 milhão. A gente explicou o que é uma licitação para você. Segundo o tribunal, a empresa não prestou adequadamente serviço. Causou tempo, não deu os dados corretamente. Um novo contrato foi assinado agora por uma outra chamada CPD Consultoria Planejamento de Sistemas, que foi segunda colocada na tal da licitação. Sabe quanto ela vai receber? R$532 mil para fazer esse trabalho. Isso é pouco ou muito? Não sei. Vamos ver lá. Bom, tem mais um detalhe importante que nós queríamos explicar para você. Vira e mexe, a gente fala aqui no jornal a respeito de uma notícia, etc., do Enem, né, que vai ter agora no começo do mês de novembro. Lembra até o horário de verão que ele mudava por causa do Enem? Bom, aí disse, essa prova, como você sabe, ela mobiliza milhões de jovens e também a família, estou usando o país inteiro. E aí, mas afinal de contas, o que é exatamente o Enem? A gente fala e muitas vezes a gente não sabe. A gente vai ver agora no texto da Viviane Barbosa. É considerado um supervestibular. Comparado com outras provas, o Enem é a maior avaliação realizada por estudantes em todo o país. Serve como caminho para entrar na faculdade. Esse Exame Nacional do Ensino Médio tem apenas 20 anos de idade. Um jovem, mas com responsabilidade de gente grande. Foi criado para selecionar os estudantes para instituições federais de ensino superior e para programas do governo. Programas que facilitam a vida de quem sempre sonhou em estudar em uma universidade pública ou precisa daquela força do governo para pagar a mensalidade da faculdade particular. E muitas instituições acabaram com os vestibulares e usam somente as notas do Enem como forma de seleção. Mesmo que não seja obrigatório participar do Enem, é altamente recomendável. É tão concorrido que, para você ter uma ideia, este ano tem 5,5 milhões de inscritos. Os estudantes passam por uma verdadeira maratona para enfrentar essa tão temida prova. Cada área corresponde a uma prova com questões objetivas, além da redação, que pode ser decisiva. O Enem sempre propõe aos participantes um tema que pode estar relacionado a uma questão social, política ou cultural. E a nota pode chegar a 1.000 pontos. Pressão que não se resume apenas aos alunos. Os pais também ficam apreensivos, sofrem juntos, principalmente nesta reta final. As provas vão ocorrer dia 4 e 11 de novembro. E, obviamente, a gente vai acompanhar. Bom, quem está aqui gentilmente conosco agora é o professor de Direito Ambiental da PUC e também do Instituto de Direito Público, que é o Dr. Rodrigo Jorge Moraes. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter vindo aqui no jornal. Bem-vindo. Boa noite. Fica à vontade. Obrigado. Rodrigo, surgiu uma questão aqui na nossa reunião de pauta, então precisamos de alguém para explicar, que é inversão do ônus da prova na área ambiental. Aí eu imaginei, lembrei, do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. É isso ou não? Como é que funciona isso? Exatamente. Esse assunto veio à baila no dia de hoje, porque o STJ editou a súmula 618 dizendo que em todas as questões ambientais se aplica a inversão do ônus da prova, né? E o que é uma súmula, né? A súmula nada mais é do que o entendimento do tribunal consolidado para que ele sirva como um farol, como uma orientação para todos os julgados do Brasil. Então, a partir dessa orientação de vários casos similares e com julgados semelhantes, acaba se transformando numa súmula que orienta toda a jurisprudência do país. Aí não precisa julgar um por um. Não, precisa julgar um por um, mas você claro, tem o quê? Mas eu tenho uma orientação de que casos semelhantes àquele terá aquele sentido de julgamento. Então, por exemplo, caso
relacionados ao meio ambiente, então agora se aplica, sem dúvida, a questão da inversão do ônus da prova. E o que é a inversão do ônus da prova, né? Como você muito bem disse e nos lembrou, tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor, né? A regra geral no nosso sistema jurídico, num processo, e até um jargão popular, que é assim, aquele que alega tem que provar. Então, numa relação mais individual, por exemplo, a pessoa, o sujeito A, cobra uma dívida do sujeito B. O sujeito A, ele é obrigado a provar que ele prestou um serviço, que ele entregou uma mercadoria. Quem acusa tem o ônus da prova. Ou a parte A que está cobrando. E a outra tem que ficar esperando ver se vai comprar. Isso seria uma situação muito difícil de se você me deve e não tem que apresentar prova nenhuma. Essa é a regra de quem alega tem que provar. Só que existem algumas situações que fogem dessa relação particular. Por exemplo, questões do direito do consumidor e do direito ambiental, que envolve uma quantidade gigantesca de pessoas e às vezes até uma quantidade indeterminável de pessoas, né? Para essas situações, o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, instituiu a inversão do ônus da prova, que muda essa regra que nós acabamos de falar. Portanto, aquela pessoa que é acusada, digamos assim, de uma infração, ela tem a obrigatoriedade de comprovar, de mostrar que aquilo que está sendo imputado contra a sua pessoa não é exatamente daquela forma. Vamos fazer um caso mais específico. Assim, o sujeito se matou não sei onde. Aí alguém vai lá e faz uma denúncia contra ele. Ele teria que provar que não desmatou ele? Exatamente. Eu tenho que provar que ele desmatou ele? Exatamente. Porque o que acontece? As questões do consumidor, as questões de direito ambiental, elas envolvem a sociedade, a coletividade, são direitos difusos, direitos coletivos. Então fica muito difícil numa situação dessa, você sempre ter o ônus da prova daquele que está proporcionando a tutela, a defesa do meio ambiente, né? E isso acontece muito nas ações civis públicas ambientais, né? O Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo que diz as regras de processo aqui do Código do Consumidor se aplicam à lei de ação civil pública. E a lei de ação civil pública é aquela ação que, em primeiro lugar, tutela o meio ambiente. Então, você entra com uma ação civil pública e se aplica, então, a inversão do ônus da prova, fazendo com que aquele que supostamente cometeu o ilícito tem que demonstrar que não foi ele, ou que não existiu esse ilícito, ou que esse ilícito aconteceu, mas não é decorrente da atividade dele. Enfim, é a inversão do ônus de demonstrar aquilo que está sendo imputado contra si. É o acusado que tem que provar que não cometeu. Exatamente. E não o acusador dizendo, olha, eu tenho provas que você fez. Exatamente. Qual que é o fundamento disso? Lá no Código de Defesa do Consumidor é que surgiu expressamente na lei e também traz a figura da figura do hipossuficiente. Então, por exemplo, nas questões do consumidor, eu alego que eu sofri um dano de um determinado produto. Esse determinado produto pode ser oriundo de uma grande companhia, pode estar protegido por sigilo industrial, enfim. E pessoa física, não tenho condições de lutar. É o Davi contra Golias. Eu não tenho como lutar e provar aquilo. Então eu inverto o ônus da prova para quem tem mais condições de demonstrar A ou B sobre aquela determinada situação. E no meio ambiente é a mesma coisa, né? Então o poder público, que em regra é o que tutela o meio ambiente, deflagra uma ação dessa e aquela pessoa que está sendo acusada daquele ilícito é que tem a obrigação de demonstrar que não foi ele, ou que não existiu, ou que não é exatamente daquela determinada maneira. Sim. Com isso, o consumidor e o meio ambiente ganham? Ganham muito, mas é importante dizer, que a questão da inversão do ônus da prova ela já existe há muito tempo, né? E na jurisprudência ela era bem tranquila, sempre existiu. Na jurisprudência e na doutrina isso era admitido. Agora, com essa súmula, você tem uma consolidação, como nós acabamos de dizer. Então, você tem uma sinalização de que em todas as situações ligadas ao meio ambiente, porque a súmula expressa em relação ao meio ambiente, mas também é possível fazer uma comparação com o direito do consumidor, de que sempre que essas situações, então, há a inversão do ônus da prova. Mas isso já era aceito, já era praticado há muitos anos aqui no Brasil, fora do país também, mas agora vem com uma regra lá de cima, lá do STJ, como uma orientação para todos nós jurisdicionados. Agora, há outros casos também onde se aplica a inversão do ônus da prova, como você acabou de explicar aqui para a gente, ou não? Então, como eu disse... Além do meio ambiente e do consumidor, ou não? Sim, claro. Há outras? Tem. Todas essas situações de direitos difusos e coletivos se aplicam à questão da inversão do ônus da prova. Sempre quando você tem uma coletividade sendo representada ou atingida por uma determinada situação, está dentro de um sistema de direitos difusos e coletivos, se aplica a inversão do ônus da prova. E também, não é o nosso tema de hoje, mas no próprio Código de Processo Civil de 2015, no anterior de 74,
83 também já existia a inversão do ônus da prova, que vem desde 1990. Para algumas determinadas situações, até de relações privadas, relações individuais, que não são essas direitos difusos coletivos, se aplica o ônus da prova, mas com um pouco mais de rigor, com alguns outros requisitos, né, para se inverter o ônus da prova e cobrar daquele que está sendo acusado, ou seja, de inverter ou de mudar a regra geral de que existe há muitos e muitos anos na nossa lei. Tá. Posso entender então que quando a comunidade, a gente supõe o seguinte, teve uma greve geral, tá? Uma ação como essa também... Sim, por exemplo, na Justiça do Trabalho é muito utilizado a inversão do ônus da prova, já que você citou a situação de uma greve, né? Mas assim, as situações que... Porque atingiu muita gente, atingiu a comunidade. Exatamente. Então, as situações que sempre e com maior frequência, melhor dizendo, aparece a necessidade da inversão realmente do ônus da prova, para não dificultar a existência das provas e ter um processo devidamente demonstrado e julgado, realmente são as questões ligadas ao meio ambiente, ao consumidor, enfim, são essas questões macro, onde ela se aflora com maior força. Mas existe em todas as áreas do direito. É possível. O juiz, por interpretação dele, ou a própria lei, determinam, nas situações determinadas, a inversão do ônus da prova. Na sua avaliação, isso é um avanço ou é um retrocesso para a coletividade brasileira? Não, é um avanço. É um avanço? É um avanço. Mas, como eu disse, isso já era praticado na nossa jurisprudência. O que acontece é que agora ela é consolidada, né? Então, o juiz ele tem liberdade de julgar. Ele não precisa seguir esse tipo de súmula, ele segue a súmula vinculante, mas essa é uma orientação. Mas também nada de adianta, de lá embaixo, na primeira instância, ele ir contra e na hora que o processo chega nas instâncias superiores, reverte toda a situação. Então é uma orientação que acaba sendo cumprida e seguida, não só pela jurisprudência, mas pelo entendimento de quem trabalha na área jurídica, como um princípio de eficiência, né, e de segurança jurídica, né, para você já conhecer as regras do jogo quando a partida começa. Então vale para a primeira instância, para a segunda instância? Em todos os graus. E até o CNJ? Em todos os graus de jurisdição. É um avanço na medida que, repito, que há uma sinalização clara de que o Superior Tribunal de Justiça entende, né, pela sua corte especial, de forma unânime, que a inversão do ônus da prova se aplica às questões ambientais. Ótimo, ficou realmente muito claro. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço. Queria pedir para você também assinar para a gente daqui um instantinho. Vai ser um prazer, muito obrigado. Obrigado. Bom, daí eu acho que uma explicação também bastante didática, fácil para eu entender, do Dr. Rodrigo Jorge Moraes, professor de Direito Ambiental da PUC e também do Instituto de Direito Público, inversão do ônus da prova, ou seja, não sou eu que tenho que provar que o sujeito fez, ele tem que provar que não fez, nesses casos específicos que ele acabou explicando aqui para a gente. Principalmente em dois, fica mais fácil para a gente entender, que é o direito do consumidor e o direito ambiental. Ok?